Capítulo 4. Reivindicando você. Desde a infância, você aprende a abdicar de suas preferências para atender às da sua mãe narcisista. No seu processo de desenvolvimento, você construiu um senso de identidade baseado em ideias narcisistas e críticas desabonadoras. A sua individualidade acabou corrompendo-se por causa da influência materna controladora. Hoje, ao se olhar no espelho, você tem dificuldade em distinguir o que lhe é genuíno seu. Há vezes em que esse sentimento de insegurança faz com que se sinta tomada por uma revolta, uma vontade incrível de sumir, jogar tudo para o alto e recomeçar do zero. Nesses momentos de agonia, você pensa: como eu gostaria de mudar? Você imagina uma vida livre, rica de expressão criativa e realizações. Nessa nova existência, plena de alegrias e desafios estimulantes, você se vê ao centro de tudo, soberana. Seus passos, precisos e confiantes, a guiam na direção de seus objetivos. Nada nem ninguém consegue desencorajá-la. A sua alma transborda em tudo o que você faz, refletindo e confirmando quem você é, inteira. Para que você passe a viver de acordo com o seu pensamento, é preciso aprender a combater a sua tendência à autoanulação. Por mais que o seu comportamento se pareça natural, é reflexo dos ideais da sua mãe. É praticamente inviável cultivar um senso de identidade e comportamento autênticos ao lado de uma mãe narcisista. Para quebrar este vínculo, é imprescindível reconectar-se com a verdadeira você. O seu momento chegou. Está na hora de reivindicar você de volta. Reivindicar você é restabelecer uma conexão saudável com a vida e ter como motivação o amor e não o sentimento de culpa. Sobretudo, é dizer não ao abuso narcisista e sim à vida, à individualidade e ao crescimento e desenvolvimento pessoais. De vítima a mestre da sua atitude. O objetivo principal desse guia é fazer com que se liberte do abuso psicológico infligido a você pela sua mãe narcisista. Grande parte do processo de encarar a verdade deste abuso de frente é se permitir conhecer que o comportamento da sua mãe não é e nunca foi normal. Assim como é impossível fazer um omelete sem quebrar ovos, o mesmo acontece quando, a descrever a natureza do abuso sem envolver a praticante e a vítima, ou seja, você e a sua mãe narcisista. Ao mesmo tempo, o objetivo deste guia não é tornar-lhe uma eterna vítima. Tampouco motivá-la a culpar a sua mãe narcisista por tudo de errado que acontece na sua vida. Desde a sua infância até o fim dos seus dias, o que você sofreu é muito sério e a afetou de forma profunda. Trata-se, portanto, de um fato inquestionável. Você não teve escolha de passar pelo que passou, pois nasceu em um ambiente já marcado pelo narcisismo. Por muitos anos, os seus atos foram limitados pela sua mãe e estágio de desenvolvimento. A conscientização de que o seu relacionamento com a sua mãe narcisista é verdadeiramente tóxico veio com o tempo. Provavelmente em uma etapa mais adulta. Agora que você já está madura e tem condições de conceber a extensão do problema, tenha a capacidade de tomar as atitudes que melhor lhe favoreçam. Você pode manter o relacionamento com a sua mãe narcisista e adotar o papel de eterna vítima, ou aceitar que foi vítima e tocar a sua vida para frente sem ela. A perturbação do processo de vitimização na idade adulta é uma escolha sua. Cabe somente a você mudar a sua vida para melhor. Você pode fazer o sentimento de culpa a sua motivação de vida, culpando você e ou a sua mãe narcisista pela sua infelicidade, ou, alternativamente, pode reconhecer a culpa de sua mãe, enterrá-la no passado e se libertar deste sentimento tão corrosivo de uma vez por todas. Este capítulo é dedicado a dar de volta a você o que a sua mãe narcisista se apropriou há muitos anos atrás. Você mesma.
A seguir, você irá adquirir o conhecimento necessário para dar início ao seu processo de mudança. Aqui, você encontrará as ferramentas necessárias para auxiliá-la a priorizar o seu amor próprio e a resgatar a sua autoestima. Este será um momento de intensa reflexão existencial, em que você será convidada a reavaliar a direção que gostaria de dar à sua vida, agora que você já é capaz de compreender as dimensões do narcisismo e como ele afetou seu comportamento, assim como a sua visão própria dos outros e de mundo. Está na hora de reivindicar o que é seu. Chegou a hora de retomar as rédeas da sua própria vida. O abuso narcisista termina oficialmente aqui. 28. Para encerrar com o abuso narcisista. No filme O Show de Truman, O Show da Vida, o ator Jim Carrey é Truman Burbank, um homem que, sem ter conhecimento algum, vive uma realidade artificialmente criada para um programa de TV. Tudo na vida de Truman é encenado como em uma novela. Sua esposa, vizinhos e colegas de trabalho são todos atores. A novela sobre a vida dele é acompanhada por milhões de espectadores ao redor do mundo. Um belo dia, Truman passa a desconfiar que há algo de errado. O filme conta a jornada de Truman pela descoberta de quem ele realmente é. Se de repente você se desse conta de que tudo na sua vida é parte de uma grande encenação, faria como Truman? Iria atrás da verdade? Se, como Truman, você valoriza uma existência autêntica, verdadeira e sua, é fundamental romper a sua relação com o narcisismo. Você merece muito mais do que o amor de conveniência da sua mãe de mentira, pois a sua vida é mais do que uma série de atuações de novela. Você é digna de muito mais do que o papel de filha ou de atriz coadjuvante na sua própria vida, e o título de filha não erradica a sua humanidade. Considere os fatos. Você não pediu para nascer. Acima de tudo, você não pediu para vir ao mundo como filha de uma mãe narcisista. Estas não foram escolhas suas. Se você pudesse escolher o seu destino, você optaria por ter uma família unida e equilibrada, e como mãe, uma pessoa afetuosa e acolhedora, consistente e presente na sua vida. Tudo como em corpo quanto em alma. Você optaria pelo amor no lugar da amargura e da rejeição. Sempre. Você é a especialista na sua própria vida. Somente você sabe o impacto que os outros têm na sua vida. A única pessoa que é você neste mundo é você. Ninguém tem a capacidade de sentir o que é ser você, ou de avaliar os eventos da sua vida através dos seus olhos. Por mais íntimo que os outros sejam, eles são incapazes de replicar o que você sente. A sua experiência é única e, por isso, não pode ser reproduzida fielmente por ninguém além de você. Você não é a sua mãe narcisista. Você é uma entidade independente em que o seu corpo e a sua mente lhe pertencem. A sua existência não é definida pela presença materna. As suas referências pessoais incluem uma variedade de experiências que vão além dos momentos passados com a família. Você é um ser e existe apartada das impressões dos outros. Portanto, o que acontece na cabeça narcisista da sua mãe não é responsabilidade sua. A sua mãe precisa muito mais de você do que você dela. Como sabido, você é o tônico narcisista preferido da sua mãe. Nada a faz se sentir tão bem quanto humilhá-la. Você representa a peça mais importante na rede de mentiras que compõe a vida dela. Por mais que ela insista que você é incapaz de se tornar uma pessoa realizada sem a influência dela. É ela que necessita de você para compensar o desequilíbrio emocional e para projetar uma imagem de perfeição. Poucos foram aqueles que a aturaram pelo mesmo tempo que você. Ela sabe que pode manipulá-la por ser sua mãe, mas não se engane, você é livre. O presente e o futuro pertencem a você. O passado já se foi, mas o agora e o amanhã são todos seus. Por mais dolorosa que tenha sido parte da sua história, você permanece o agente da sua própria felicidade. Você possui controle sobre o presente.
pois é nele em que se encontra. Quando você se torna dona do momento, o seu futuro se torna um reflexo brilhante de tudo que você ama. Tendo em vista que agora você se inteirou dos fatos, encontra-se em uma posição mais privilegiada para encerrar com o abuso narcisista. Isso significa que não apenas o conhecimento permitirá resolver isso de letra. Existe uma série de medidas a ser tomada para tornar-lhe livre do narcisismo materno de uma vez por todas. Cortando contato com a mãe narcisista. Cada briga e discussão com sua mãe narcisista faz você se sentir pequena, solitária e vazia. Diferente das outras pessoas, ela nunca pede desculpas por tratá-la de maneira imprópria. De desentendimento em desentendimento, seu relacionamento com a matriarca narcisista se mantém inalteradamente ruim. A sua mãe não reconhece erros no próprio comportamento, ao contrário do que acontece com pessoas equilibradas psicologicamente. Ela não aborda o assunto da própria atitude por não estar aberta ao processo de aprendizado e crescimento pessoal. Por se recusar a admitir o efeito maligno que provoca na sua autoestima, ela mantém prisioneira da intransigência narcisista. A triste realidade reside no fato de que a probabilidade de conviver com uma mãe narcisista de forma harmoniosa é praticamente nula. A sua mãe a associa a uma válvula de escape emocional, tanto que usa das interações com a própria filha para extravasar sentimentos de inferioridade. Ela faz isso sem pudor, porque sabe que a condicionou muito bem a aceitar o tratamento que lhe oferece. Cada vez que a sua mãe a magoa com sua língua venenosa narcisista, fazendo comentários mesquinhos e maldosos a respeito de você ou do seu comportamento, sabe que ainda que reaja de modo negativo no presente momento, acabará revelando no futuro. A sua mãe abusa, você reage de forma negativa e depois revela. Abusa, reage, revela, abusa. O ciclo do abuso narcisista é infinito. Em outras palavras, o abuso narcisista não para. Isso quer dizer que não tem e nunca terá fim. E claro, que a sua mãe narcisista não é 100% ruim, 100% do tempo, pois resulta humanamente impossível. Nem Adolf Hitler foi um ser humano sórdido em todas as horas do dia, todos os dias do ano. Houve pessoas que foram bem tratadas pelo ditador em inúmeras ocasiões, como seus compatriotas e entusiastas de suas ideias tresvariadas. Portanto, seria ilógico e infantil exigir que os outros exibam um comportamento exemplar em todas as situações que se façam presentes. Você se satisfaz com muito menos. O problema é que o narcisismo não é democrata, ele é implacável. Os curtos períodos de calmaria no comportamento doentio da sua mãe são seguidos de uma longa, grande explosão de pura maldade, ódio e insatisfação. Este mecanismo é tão certo quanto o ciclo da água. Uma hora está aqui embaixo e outra hora lá em cima. Até que, cabum, desce com força total em forma de tempestade. O comportamento abusivo e impróprio da sua mãe narcisista não é uma exceção, mas a regra. Quando não é enfrentado de maneira assertiva, o ciclo do abuso narcisista não se confirma como processo vitalício. Por ser tão difícil conviver com sua mãe de modo satisfatório e sem causar danos ao seu bem-estar, tanto emocional como psicológico, resta a você decidir quem vai e quem fica, a sua mãe narcisista ou a sua autoestima. Você nunca permitiria que alguém abusasse de você desse jeito e por um período tão longo. Então, por que faz a sua mãe uma exceção? Cortar contato com o narcisista não é simples, já que narcisistas não gostam de ser rejeitados, muito menos esquecidos. Cortar relações com uma mãe narcisista é uma tarefa de peso, que exige diligência e comprometimento. Mesmo sendo um processo árduo, o qual requer confiança e determinação, remover a mãe narcisista de sua vida lhe trará benefícios imensos. Entre os muitos ganhos de tê-la fora da sua vida estão: você será livre para ser você mesma. A sua mãe narcisista se apropriou da sua identidade há muitos anos atrás. Quando na presença dela, você é
o que ela quer que você seja. Se ela está se sentindo para baixo, o que lhe é costumeiro, faz referências ao seu comportamento como se você tivesse 10 anos de idade, somente para denegri-la. Ela descreve a sua experiência como se fosse uma expert no que se passa com você, distorcendo fatos e interpretando seus sentimentos de maneira incorreta. Ela usa de ideais narcisistas para julgar o que acontece com você, fazendo com que você se sinta roubada da sua visão de mundo própria. Ao lado dela, você se sente estranha e inadequada, como se tivesse sido transportada a uma realidade paralela. Você se sente invadida, corrompida e falsa. Este desconforto tende a desaparecer assim que você dá as costas à sua mãe narcisista. Longe dela, você é quem deseja ser, quando em conversas animadas com amigos e sem a presença ou a interferência dela. Você se torna dona da sua própria história, descrevendo eventos da sua vida com autoridade e confiança. Seus relatos são baseados exclusivamente na sua percepção, sem serem contestados ou retificados por ninguém. Por se identificar com o que comunica, você se conecta com o momento e com as outras pessoas de forma genuína, sentindo-se adulta e no controle. A sua essência se expande em direção à vida. Você dá asas à sua criatividade pessoal, que, sem limites externos, torna seus pensamentos mais claros e em sintonia com a verdadeira você. Você se tornará livre para fazer o que quiser com seu tempo. Crescer ao lado de uma mãe narcisista é um exercício de perpétua subjugação. Tudo em relação à sua mãe é arbitrário. Cabe a ela decidir quando falar com você e com que frequência. Se for do desejo dela, telefone em horário de trabalho, 10 vezes por semana. Quando acha que deve visitá-la, pensa ser direito dela exigir a sua presença, independente de como você esteja naquele determinado momento. Nas ocasiões em que ela acredita precisar de ajuda para realizar tarefas variadas, espera que você não se negue a contribuir prontamente. Nos fins de semana ou em seu tempo livre, não há explicação que justifique a falta de atenção à sua mãe. Tudo o que a sua mãe narcisista quer de você, invariavelmente, ela consegue. Quando você ou a sua mãe narcisista está de férias, em lugares separados, a história é outra. O seu tempo é seu, mesmo que seja ocupada com filhos ou com o parceiro. Você se sente livre para se dedicar a eles. Este tempo não é preenchido com períodos longos de constante estresse e chateação após um telefonema da sua mãe narcisista. Você não tem de lidar com os convites, pedidos e planos inconvenientes dela, em hora por ela determinada. A vida se torna mais leve e você, por conseguinte, mais calma e centrada. Os dias se tornam mais prazerosos. Acorda pela manhã e contempla uma semana inteira para fazer o que você quiser. Quando as incumbências de filha de mãe narcisista são removidas das suas costas, sente-se renovada e mais disposta a curtir a vida. Imagine este sentimento se estendendo por todos os dias do ano. Agora, pelos próximos 10, 20, 30 anos. Agora pelo resto da sua vida. Parece um sonho? Você tem o poder de torná-lo realidade. Você será livre para executar seus planos. Quantas vezes ideias que lhe pareciam fabulosas foram estraçalhadas pela sua mãe narcisista no momento em que foram compartilhadas com ela? Você raramente se sente no controle do seu próprio destino ao lado dela. Mesmo quando a opinião alheia não é requisitada, qualquer projeto sofre inspeção e julgamento de sua mãe narcisista. É praticamente impossível comunicar algo a ela sem que seja submetido a uma avaliação pessoal. Tudo o que você diz passa por um processo de ponderação, como se o ato de revelar uma intenção fosse o equivalente a um convite à análise crítica. Por lhe tratar como um acessório, ela se recusa a reconhecer que você possui motivos independentes dos dela. Quando as suas motivações são opostas às dela, o que acontece com frequência, ela não descansa
enquanto não convence você de alterar seus planos para que retratem as preferências e vontades dela. Imagine uma série de almoços e jantares de fins de semana, festas de aniversário, feriados, Natal, férias, viagens, reuniões com amigos íntimos e visitas a familiares sem nenhuma interferência da sua mãe narcisista. Imagine ser livre para organizar seus planos com quem quiser e na hora que você desejar, sem pressão e em plena paz de espírito. Visualize-se rodeada somente por pessoas que gostam de você e da sua companhia e que não estão ao seu lado para julgá-la. Agora, tente idealizar estes momentos de pura alegria e espontaneidade ao lado da sua mãe narcisista. Difícil? Isso é porque a presença controladora dela contamina tudo o que você faz. Você se sentirá totalmente livre para tomar decisões. Se eu, a mãe vai. É um padrão de pensamento aniquilador das suas realizações pessoais. Qualquer forma de especulação a respeito da relação da sua mãe narcisista, diante de tudo que diz respeito a você, é um dos maiores empecilhos à sua felicidade. Devido ao fato de sua mãe naturalmente se opor a quase tudo o que lhe entusiasma, você constantemente deixa de se dedicar às suas verdadeiras paixões para não ter atritos com ela. A presença manipuladora da sua mãe narcisista sempre foi tão forte em sua vida que você desenvolveu uma hipersensibilidade àquilo que não concorda com ela. A antecipação de momentos de antagonismo e divergência é suficiente para que você desista de seguir seus sonhos, para tentar manter um bom relacionamento com ela. Cortar o relacionamento com a sua mãe narcisista de uma vez por todas lhe proporcionará, por isso mesmo, liberdade. Nos próximos capítulos, você aprenderá como reconquistar o seu amor próprio através de ideais de autoaceitação, complacência e liberdade pessoal. No entanto, a maneira mais eficaz para iniciar o processo de cura ocorre através da mudança de comportamento. Sem a presença direta da mãe narcisista na sua vida, você se sentirá de fato livre para testar seus limites. Por extensão, terá maior facilidade de se concentrar nos seus objetivos à luz somente de sua perspectiva como referência. Você será livre para questionar a validade dos ideais narcisistas na sua própria vida, avaliando seus méritos. Livre do pessimismo da sua mãe, passará a lidar com desafios de maneira equilibrada e adulta. Você aprenderá a valorizar os seus esforços como fonte de aprendizado e a se identificar por meio de seus atos e não apenas com metas de excelência absolutas. O perfeccionismo e o excesso de crítica destrutiva passarão a ter menos impacto no seu poder de decisão. O seu caminho à liberdade pessoal será tortuoso e demanda preparação para garantir o seu sucesso. Como o objetivo central deste livro consiste em auxiliá-la a acabar com o abuso narcisista, você encontrará a seguir as medidas necessárias para completar esta tarefa com êxito. Dedicação é a chave para que você se torne capaz de desfrutar uma existência autêntica e repleta de realizações. Quanto maior o seu comprometimento, mais rápida a sua mudança. Escolha o momento certo. O momento certo para romper a ligação com a sua mãe narcisista é quando você está levando a vida sem maiores problemas. Por ser um processo que exige grande concentração, é preciso que nada sério esteja requerendo sua atenção. Não escolha cortar a mãe narcisista da sua vida em períodos de transição importantes, como divórcio, morte do esposo ou membro da família, planejamento de seu casamento, reconciliação conjugal, perda de emprego, modificação da situação econômica, mudança de residência ou gravidez. Reserve estes momentos para lidar com
a situação em questão e posponha a sua decisão para quando em maior domínio da sua força interior. Isso não quer dizer que você precisa aguardar pelo momento perfeito para levar a cabo a sua decisão, pois perfeição é nada mais do que uma ilusão. Esperar que sua mãe narcisista faça algo realmente imperdoável ou que mude para melhor são considerações irrealistas que favorecem somente a procrastinação. Você já possui mais de 10.001 razões para cortar relações com ela. Basta fazer uma pequena viagem ao tempo e relembrar como o abuso começou e continua se estendendo ao presente momento. Além disso, é extremamente improvável que a sua mãe busque tratamento contra o narcisismo. Como este problema não se cura sozinho, ele acompanhará você na sua trajetória pessoal como um chiclete gosmento na sola do seu sapato. Se você já tentou cortar relações com a mãe narcisista, mas acabou cedendo, a probabilidade é de que esteja mais próxima da vitória do que imagina. Para algumas filhas de mães narcisistas, cortar contato é como deixar de fumar, pois exige mais de uma tentativa. O importante é manter a perseverança e a complacência em relação a si mesma, principalmente nos momentos em que as suas tentativas não derem certo. Não desista de tentar. Quando estiver na sua segunda ou terceira tentativa, prepare-se de maneira mais organizada. Releia as dicas contidas nessa sessão e a siga com maior rigorosidade. Lembre-se que você é o agente da própria felicidade. Formalize a sua decisão com um ritual de separação. A decisão de cortar relações com a mãe narcisista é inteiramente sua. Como você não deve satisfazer a ela, sua mãe narcisista não fará mais parte da sua vida no momento em que você decidir excluir. Você não tem obrigação de comunicá-la ou de fazer da sua decisão uma discussão democrática, aberta a comentários e reconsiderações. Quanto menos você envolvê-la na sua decisão, melhor. Mesmo quando você se imagine poderosa, cheia de coragem, colocando finalmente para fora tudo o que sente diretamente para sua mãe e a fazendo sofrer pelo mal que lhe causou, contenha essa energia e a direcione para reconquistar a sua autonomia e o seu amor próprio, longe da sua mãe narcisista. Lembre-se de todas as vezes que você tentou argumentar com ela. Com a sua mãe narcisista não há consenso que beneficie você integralmente e de forma genuína. Não incluir a sua mãe na sua decisão de acabar com o abuso narcisista não significa que este momento deva passar despercebido. Muito pelo contrário, você merece registrá-lo de forma memorável por meio de uma celebração simbólica, como com um rito de passagem. Rituais servem para marcar momentos importantes de transição em nossas vidas. Simbolizam o final de uma era e do início de uma nova etapa. Em nível psicológico, a prática de um pequeno rito de passagem para marcar o final de um processo doloroso é uma atividade revigoradora para o seu senso de autocontrole. Para você, filha de mãe narcisista, realizar um ritual de separação significará o seu renascimento. Por representar um momento tão especial, o ritual deve ser executado de maneira a tocar seus sentimentos profundamente. Há vários tipos de rituais e nenhum em particular é melhor do que o outro. Escolha aquele que melhor reflita a sua personalidade ou com o qual você se identifica. Se não tem ideia alguma do que fazer, aqui vão algumas sugestões. A carta. Se recolha a um lugar privado com algumas folhas de papel, um envelope e uma caneta. Sente-se em uma cadeira confortável e escreva uma carta dedicada à sua mãe narcisista. Nela, explique o porquê de estar abdicando de todo e qualquer contato com ela. Seja direta, sem usar termos de baixo calão. Mantenha uma posição clara e informativa. Para ilustrar a sua decisão,
pode citar as inúmeras situações em que ela fez com que você se sentisse mal, desvalorizada, destituída, solitária, desesperada, criticada, magoada, rejeitada e perdida. Não poupe exemplos. Afirme de forma segura que a sua decisão é definitiva. Finalize a carta de maneira polida e adulta. Coloque a carta dentro do envelope e o guarde de forma segura, mas em lugar de fácil acesso. Não envie a sua carta, ela é sua. A seguir, um exemplo de uma carta escrita por uma filha de mãe narcisista fictícia, de nome Eliana. Mãe, estou escrevendo essa carta para comunicá-la da minha decisão de cortar contato com você definitivamente. Essa decisão não foi fácil, mas é necessária. Desde pequena, tudo o que eu queria era compartilhar o meu amor com você. Infelizmente, o que eu compartilhei com você não foi amor, mas a sua perpétua amargura e insatisfação. Tudo a meu respeito nunca foi bom o suficiente para você. Quando não era o meu cabelo, era o meu gosto para vestir, que era defeituoso. Quando a minha aparência estava impecável, era a vez de melhorar o meu comportamento, a minha postura, a minha voz ou o meu andar. Por mais que eu tentasse ser a filha perfeita, as suas exigências estavam sempre um passo à minha frente. O seu amor não foi a única coisa ausente na minha vida. Eu também senti falta da sua presença de mãe. Você nunca estava disponível para me dar atenção. Quando eu queria ajuda com os trabalhos da escola, você apontava para os livros na prateleira e saía para bater papo com as amigas. Eu não tenho nenhuma memória de nós duas brincando juntas ou de você fazendo um programa de criança comigo. Eu também nunca pude contar com você quando estava triste ou chateada. Muitas vezes eu chorei sozinha no chuveiro para não incomodar você, pois a minha tristeza sempre me pareceu como algo pesado demais para suas costas. Agora que já sou adulta, está ainda mais difícil de conviver harmoniosamente com você. Você está sempre com inveja das minhas conquistas. Você tem este hábito terrível de questionar as minhas habilidades, como se não me conhecesse. E o pior é que eu acho que você não me conhece mesmo. Você não sabe de nada que eu gosto. Você não mostra nenhum interesse quando eu converso com você a respeito das minhas paixões ou dos meus hobbies. Tudo é sempre sobre você. Você está sempre querendo que eu faça o que interessa a você. Eu desisti de tentar fazer com que você veja quem eu sou. É mais fácil concordar com a imagem distorcida que você tem de mim. O seu egoísmo é cansativo. Eu me sinto exausta de ter vivido grande parte da minha vida em função de você. Como se isso tudo não fosse o suficiente, ainda tem a sua total falta de consideração e respeito comigo. Quantas vezes eu implorei para você que guardasse segredo a respeito de vários problemas meus e você simplesmente ignorou os meus pedidos e me expôs na frente dos outros? Também foram muitas as vezes que você me humilhou na frente de estranhos com seus comentários maldosos, disfarçados de conselhos de mãe dedicada. Eu não mereço ser tratada dessa maneira, nem mesmo por você. Por tudo isso e muito, muito mais, a partir deste momento, eu vou viver a minha vida sem a sua presença. Eliana. O enterro. Escreva o nome completo da sua mãe narcisista em um pedaço de papel e escolha uma área privada, como um campo, para enterrá-lo. Abra um buraco na terra e deposite o pedaço de papel. Olhando para o nome da sua mãe escrito no pedaço de papel, reflita sobre o sofrimento que ela lhe infligiu. Reviva os muitos momentos na sua infância em que a sua mãe narcisista não estava disponível para lhe dar atenção. Relembre as inúmeras vezes que você se sentiu exposta e humilhada por ela.
E conte as suas experiências em detalhes, imaginando aquela criança faminta por carinho e afeto. Cubra o papel com o solo e dedique mais uns minutos para se recompor emocionalmente, até que se sinta preparada para abandonar o local. Se você não se sentir confortável com a ideia da simulação de um enterro, desfaça-se do pedaço de papel em um rio ou lugar de água corrente. Independentemente do local, não se esqueça de refletir a respeito da sua história antes de completar o ritual. A reciclagem. Recolha tudo o que faça com que você se lembre da sua mãe narcisista e coloque em cima da sua cama. Retire fotos de porta-retratos e separe presentes que ela lhe deu ao longo dos anos. Examine tudo com atenção, relembrando em detalhes os momentos simbolizados pelos objetos. Avalie como estes se relacionam a você de hoje, ao tipo de mulher que você se tornou. Recorde todas as vezes que a sua mãe se apropriou da sua identidade, fazendo você se sentir incongruente e fora de sintonia consigo mesmo. Guarde as fotos em uma caixa e esconda-as em um lugar seguro, mais longe de seus olhos. Substitua-as por fotos de momentos com pessoas de quem você gosta, das suas viagens ou seus animais de estimação. Se desfaça dos seus presentes colocando-os em um saco plástico. Transporte o saco imediatamente para o depósito de lixo mais próximo. Você é livre para criar o seu próprio ritual, caso as sugestões não lhe aprazam. Faça uso da sua criatividade, desde que você mantenha a seriedade e execute o seu ritual com dignidade, o efeito positivo permanecerá garantido. Tome distância. Romper o contato com a sua mãe narcisista significa se abster de todo e qualquer tipo de comunicação com ela para o resto da sua vida. Isso quer dizer que não terá contato algum, seja de forma direta ou indireta, por intermédio dela ou de outras pessoas. Romper o contato completamente com a mãe narcisista requer energia, paciência e determinação. Para que você exerça o seu direito de encerrar o ciclo do abuso narcisista de forma plena e satisfatória, é preciso que você tome distância da sua mãe e de tudo relacionado a ela. Este é um processo radical, representa um grande passo à sua autonomia e formalizará a sua decisão de recuperar o controle sobre a própria vida. Essa é uma resolução sua e, por esta razão, não estará aberta a discussões e reavaliações democráticas. Como só você sabe o que é ter uma narcisista como mãe, na sua própria vida, você é a única autoridade no assunto. Como já mencionado, você precisa escolher o momento correto para executar a sua decisão. Quando este momento chegar, tome as seguintes medidas. 1. Bloqueie qualquer forma de comunicação eletrônica entre a sua mãe narcisista e você através das redes sociais e e-mail. 2. Não aceite nenhuma ligação para o seu celular de número de telefone desconhecido. Programe a sua caixa postal para receber recados. Se a sua mãe narcisista lhe deixar uma mensagem, delete assim que distinguir a voz dela. Faça o mesmo com demais linhas telefônicas. Em casa, instale um identificador de chamadas para o seu telefone fixo. No trabalho, desligue o telefone assim que ouvir a voz dela. Ou instrua colegas a não transferirem as ligações dela. 3. Não abra correspondência sem remetente, ou de pessoas que você não conhece. Se desfaça de qualquer pacote ou envelope enviados pela sua mãe narcisista sem abri-los. Alternativamente, você pode inserir a carta pacote enviada por ela em um novo envelope caixa e o enviar de volta ao endereço remetente. Não adicione nada a nenhuma embalagem. Retorne somente o que você recebeu
totalmente intacta. 4. Se ela bater à sua porta, não abra. Se ela persistir de forma escandalosa, ameace chamar a polícia. Não se envolva em discussões. 5. Se encontrar a sua mãe narcisista em lugar público, desvie-se dela e se retire do local. Não participe de eventos sociais nas quais ela esteja presente, incluindo festas de família ou de amigos em comum. Se você se der de cara com ela de forma inesperada, dê uma desculpa ao anfitrião e vá para casa. Não permita ser influenciada do contrário, mas se despeça de maneira educada, sem muita conversa, e se remova do local. 6. Nunca converse a respeito da sua mãe narcisista com pessoas conhecidas ou íntimas dela. Ignore ou rejeite tentativas de abordar o assunto de forma sutil e delicada. Nos casos em que você venha a encontrar resistência por parte de pessoas inconvenientes e controladoras, desculpas com polidez e mude de assunto. Evite tocar no assunto com pessoas conhecidas suas. Abra o seu coração somente com amigos de verdade. São difíceis de encontrar, mas fáceis de reconhecer. Trate do assunto somente com pessoas empáticas e com as quais mantém um relacionamento de cumplicidade, que entendem e respeitam você e suas decisões. Com os demais, lide com o assunto de forma sucinta. Você tem toda a liberdade para decidir com quem se relacionar, assim como de comunicar o que para quem. Você não tem nenhuma obrigação de discutir as suas decisões pessoais com as outras pessoas, independentemente do nível de intimidade que possuam com você. Pessoas adultas são responsáveis pelos seus próprios atos. Você não deve ter vergonha da sua decisão de romper o relacionamento com sua mãe narcisista. O problema não é seu se os outros não conseguem compreender o porquê da sua decisão, nem cabe a você tentar convencê-los. Cada um é motivado por ideias próprias. Nem todos têm a coragem ou se amam o suficiente para questionar regras de comportamento rígidas e irracionais que não os favorecem. A maioria das pessoas com problemas familiares tende a acreditar ser mais conveniente submeter-se a normas culturais e religiosas do que contestá-las. A pressão é grande. Para filhas de mães narcisistas, que já são mães, colocar essas medidas em prática também inclui a participação de filhos e parceiros amorosos. Este é um esforço de todos. Se os seus filhos já são adultos o suficiente para entenderem a situação, é importante que sejam comunicados de antemão. Seja honesta. Eles provavelmente já sabem que a avó materna é um ser extremamente peculiar e que não faz bem a você. Basta confirmar o fato abertamente para fazê-lo oficial. Se encontrar resistência, o que é improvável, dê liberdade aos adolescentes de manter contato com a avó se desejarem, mas deixe claro que ela não é bem-vinda à casa da família. Se questionada pelos pequenos com referência à ausência da avó, responda de forma simples e direta: a vovó fez uma coisa muito feia para a mamãe. Deixou a mamãe muito brava. A probabilidade de que o seu parceiro amoroso discorde da sua atitude é praticamente nula. A companhia de sogras do tipo narcisistas tendem a ser facilmente dispensadas. Se arme contra o senso comum. O que se pousará como o maior opositor da sua decisão não serão seus filhos ou seu parceiro, mas o senso comum. O senso comum é aquele tipo de conhecimento que se aplica a todos os seres humanos e que não necessita de validação científica para ser aceito como verdade. Todos sabemos que uma criança pequena não deve ser deixada sozinha por um longo período de tempo. Ninguém questiona o mérito dessa afirmação. Esse tipo de pensamento é lidado no nosso dia a dia de forma automática. Na maioria das vezes, o senso comum nos protege. Em algumas situações, no entanto,
perpetua ideias errôneas e que não foram consideradas de maneira racional em aplicações variadas. A seguir, alguns exemplos de pensamentos regidos pelo senso comum que você pode ter quando analisar a possibilidade de cortar relações com a sua mãe narcisista. Perceba como, quando observados de maneira objetiva, eles se tornam irracionais. Eu só tenho uma mãe, por isso devo manter relacionamento com ela. Este pensamento é uma variação de é melhor ter um passarinho na mão do que dois voando, e segue a filosofia de quanto mais, melhor. De acordo com o ditado do passarinho, ter um passarinho na mão é melhor do que não ter nenhum passarinho, em todas as situações. Mesmo nas ocasiões em que o passarinho estiver coberto de lama e defecando na palma da sua mão, enquanto pica a parte fofa do seu polegar. Mantê-lo na mão é inquestionavelmente melhor do que se ver livre dele e acabar com seu tormento? Se você gosta de ideias curtas e simples para ilustrar seus atos, escolha aqueles que reflitam uma autoestima saudável, como antes só do que mal acompanhada. Seguir o senso comum ou regras universais de conduta torna-se problemático quando uma ou demais partes integrantes do esquema desviam da norma de alguma forma. O seu caso é especial, porque a sua mãe não se comporta como uma verdadeira mãe. Ter uma narcisista como mãe interfere com a sua capacidade de autoaceitação. Em lugar de se conduzir de maneira que fortaleça o seu senso de individualidade e liberdade pessoal, a sua mãe rejeita tudo que seja autêntico em você, alimentando as suas inseguranças. Antes de seguir uma regra de forma arbitrária, analise como esta se aplica à sua vida. Família está acima de tudo. Novamente, outra regra de senso comum rígida, inflexível e arbitrária, que não favorece você ou as suas circunstâncias pessoais. Família está acima de tudo o quê? Acima do seu sofrimento? Acima da sua felicidade? Acima da sua autoestima? Ou seja, acima de você? Nada está acima do seu amor próprio. Você não é escrava das vontades da sua mãe ou de seus familiares. O seu compromisso é com o seu bem-estar físico, emocional e psicológico. Também com o amor, o respeito e a amizade. Você não deve nada ao egoísmo e à falta de empatia. Assim como a sua existência envolve muito mais do que manifestações genéticas, você é mais importante do que seus laços de sangue. Meus filhos têm de manter contato com a avó. Quem disse? Assim como você é livre, seus filhos também são. Antes de decidir por eles de forma autoritária e sem procurar-lhes entender o ponto de vista, comunique sua resolução e aceite a posição que eles tomarem. Enquanto considerados incapazes de julgamento devido à idade, seus filhos seguem você, independentemente do contexto. O poder de decisão é seu e de seus filhos, não da sua mãe narcisista. Como mãe, você é um modelo de comportamento. Seus atos falam mais do que 1000 palavras. Quando você se posiciona de forma adulta e segura contra o abuso narcisista, está passando uma mensagem de autoconfiança àqueles que se espelham em você. Ao dizer basta a quem lhe trata mal, você ensina seus filhos que existem limites que precisam ser respeitados nos relacionamentos entre duas ou demais pessoas. Eles aprendem que são merecedores de respeito e consideração por parte de quem quer que seja, parente ou não. Manter valores familiares é um hábito nobre quando eles protegem a individualidade e incentivam o cultivo do amor e do entendimento de maneira coerente e consistente. Perpetuar valores de família por mera formalidade serve somente de hipocrisia. É como condenar a violência nas ruas após agredir o filho com um cinturão de couro. Você é capaz de viver de forma autônoma e feliz. Você é livre para escolher a companhia de quem a trata bem, com respeito
e dignidade. Se duvida que seja possível colocar você na frente da sua mãe narcisista, faça uma tentativa. Ouse, quebre o molde. Lute pelo seu direito à liberdade de expressão e se torne exemplo de coragem e determinação para sua família e amigos. Precaver-se de momentos de fraqueza. Os efeitos de uma vida de abuso psicológico não se dissiparão em um piscar de olhos. Haverá momentos em que você se questionará se cortar os laços com a sua mãe narcisista é realmente a melhor alternativa. Sentir-se insegura é normal, pois você foi condicionada a pensar que sem a sua mãe narcisista você não é boa para praticamente nada. Esta noção, embora totalmente falsa, entronhou em você. Esta é precisamente a razão pela qual a sua mãe narcisista não tem lugar na sua vida para que você restaure a sua autoestima. A insegurança, portanto, é um sentimento plausível que deve ser reconhecido com complacência e empatia. Aceitar como você se sente não significa dizer que deva agir baseada exclusivamente nas suas emoções. Em momentos nos quais se sentir vulnerável, faça da razão a sua melhor amiga. Não se precipite. Identifique o seu sentimento e racionalize-o. Confie na calma e na sua presença de espírito como defensores do seu objetivo. É bastante provável que a sua mãe narcisista não entregue a guerra sem uma batalha sanguinária. Ela fará de tudo ao alcance dela para denegri-la e acabar com a sua reputação. A sua mãe narcisista não poupará esforços para proteger a própria imagem, pois não é nada sem a máscara de perfeição. Ela mobilizará pessoas para atingi-la, seja através de fofocas ou ataques maldosos. No seu papel favorito, o de vítima, usará de seus dotes artísticos para manipular opiniões. Amigos e parentes servirão como meninos de recados, perseguindo e interrogando como se você tivesse cometido um crime. Defensoras da instituição mãe apelarão ao seu senso comum, reiterando o seu papel de filha, ou seu suposto dever de preservar o relacionamento com ela. Quando confrontada, reaja de forma curta e educada, adotando uma postura de autoconfiança e respeito. Não se permita ser interrogada, pois você tem idade e inteligência para ser dona do próprio nariz. Dispense fofocas e se recuse a participar do jogo de falsidade e cinismo de sua mãe narcisista. Com o passar do tempo, as pessoas se cansarão da sua mãe e deixarão você em paz. Nada como o tempo para fazer esquecer. Como medida extra de preocupação, você pode manter uma lista de memórias das situações em que a sua mãe narcisista a fez se sentir rejeitada. Esta lista não precisa ser organizada em ordem cronológica. Sente-se, pegue papel e caneta ou em frente a um computador e relate em detalhes todas as vezes que ela se comportou de maneira imprópria. Aqui seguem alguns exemplos do que pode incluir na sua lista. Momentos em que ela recusou apoio efetivo. Momentos em que ela a expôs na frente das outras pessoas, fazendo-lhe se sentir inadequada. Momentos em que ela conscientemente ignorou algo que era importante para você. Momentos em que ela mentiu descaradamente. Momentos em que ela priorizou somente o bem-estar e interesses próprios. Momentos em que ela fez ataques maldosos disfarçados de críticas construtivas. Momentos em que ela sentiu inveja de você. Momentos em que ela agiu de forma totalmente oposta ao que se espera de uma mãe de verdade. Momentos em que ela tirou vantagem do seu amor de filha para se beneficiar. Momentos em que ela se comportou como mãe somente para manter as aparências. Momentos em que ela culpou você como fonte dos problemas dela. Momentos em que ela conscientemente ignorou seus limites. Momentos em que ela fez você passar vergonha ou se sentir envergonhada de tê-la como mãe. Momentos em que você se sentiu controlada e manipulada por ela.
momentos em que ela tratou você como criança. Não se preocupe com a qualidade da escrita. O intuito dessa lista é de relembrá-la do tipo de mãe que você tem. Quanto mais exemplos, melhor. Capriche no conteúdo informativo, ilustrando fatos de forma minuciosa. Conserve a sua lista em um lugar privado, mas de fácil acesso. Reserve a leitura dessa carta para episódios de memória seletiva, em que esteja considerando uma aproximação. Se a sua insegurança persistir, releia este livro, principalmente o capítulo anterior, Filhas de Mães Narcisistas. Faça da sua vida um ato de amor e paz. Por muitos anos, você se viu sob a influência sufocante da sua mãe narcisista. Cresceu e se desenvolveu sob a sombra gigante dela. Consciente do efeito que cada ato seu provocava nela, você adequou a sua atitude a fim de minimizar qualquer potencial de conflito. Em constante receio de ser exposta à ira narcisista, a sua vida se tornou como um longo serviço às vontades da sua mãe. Em vez de levar a vida como um ato de realização pessoal, você se viu prisioneira da imagem projetada pelo espírito narcisista. Você ofereceu a sua essência em troca de uma fração microscópica de aceitação e carinho. Colocar fim ao ciclo do abuso psicológico narcisista representa viver a sua vida em liberdade. Liberdade para amar a si mesma e a tudo o que você faz, incondicionalmente. Liberdade para ter prazer nas pequenas coisas e para valorizar a beleza quando em sua forma mais simples. Liberdade para fazer da sua experiência um ato de complacência e de se permitir ser guiada pela sua própria sabedoria sem culpa. Quando o seu momento chegar, dispense tudo em relação a você que não reflita essa nova energia de mudança, amor e paz interior. Adote uma atitude positiva perante si mesmo, revisitando a sua infância em busca de sonhos antigos. Rejeite o perfeccionismo e permita-se motivar pela ação e não pelo resultado. Aprenda a apreciar a imperfeição e a se divertir com o conceito de mediocridade. Tenha como propósito de vida o seu bem-estar, o autoconhecimento e a harmonia. Lembre-se de que a vida é muito mais do que a representação de um eterno drama. Acredite no poder da serenidade, mesmo nas situações em que priorizar sentimentos antagonistas e se torne tentador. Invista em você e faça da sua jornada uma grande revelação da sua essência. Eu tenho outras opções? Você sempre tem opções. Ninguém tem o direito de forçá-la a fazer algo que não esteja disposta. Nem mesmo palavras de efeito em um livro de capa colorida. Você tem todo o direito de optar por continuar a manter contato com a sua mãe narcisista. A escolha cabe a você. Ainda que opte por mantê-la na sua vida, essa decisão é sua, não dela. Independentemente da direção tomada, é fundamental que se mantenha ciente de que o relacionamento com a sua mãe narcisista representa um risco permanente ao seu bem-estar, tanto emocional como psicológico. Assim, como sua mãe narcisista não é uma pessoa desagradável ininterruptamente, você também reage de forma inconsistente em face do comportamento dela. Há dias em que você lida com ela com muita classe e sabedoria, reagindo aos ataques de forma centrada e imparcial. Em outras situações, você ignora as ferroadas e leva o desaforo para casa. Há também ocasiões em que você perde o rebolado e contra-ataca, entregando a batalha nas mãos da provocadora. Você é humana e, como tal, o seu pensamento e comportamento oscilam. O que lhe incomoda hoje pode passar despercebido amanhã. O planeta Terra seria um paraíso se todos tivéssemos controle absoluto sobre nossos pensamentos, sentimentos e humores. Há quem diga que é possível desenvolver este talento. Estas pessoas, obviamente, não entendem como o nosso organismo funciona.
Contemplar perfeição no comportamento humano é um conceito, além de entediante, errôneo em princípio. Você não tem como controlar as suas reações o tempo todo, mas pode optar por certos tipos de relacionamentos que tenham o potencial de reduzir o efeito narcisista em você. Se você ainda não estiver pronta para remover a sua mãe da sua vida, mas deseja fazer algo para tentar melhorar a sua situação, pode optar pelo relacionamento do tipo light. O relacionamento light. Em vez da ruptura total com a sua mãe narcisista, ou de explodir cada vez que encontrá-la, você pode mantê-la na sua vida à base de um relacionamento light. Nada mais é do que um relacionamento superficial, caracterizado pela comunicação do tipo papo de elevador ou conversa fiada, no qual você compartilha somente o rotineiro ou o que não tenha relevância pessoal. Nesse tipo de interação, evitam-se temas delicados e relatam-se assuntos leves e banais. Esta é uma opção viável, caso não consiga imaginar um corte de uma vez por todas com a sua mãe narcisista. O relacionamento light também facilita a transição a nenhum contato. O termo que melhor define o relacionamento light é controle. Para que você desfrute das vantagens deste tipo de relacionamento, você precisa exercer controle absoluto sobre o contato a ser mantido com a sua mãe narcisista. Em outras palavras, você é responsável por determinar quando e com que frequência manterão contato. Também caberá a você decidir onde os seus encontros ocorrerão, de preferência em lugares públicos, como restaurantes, parques, bares ou cafés, por serem neutros. Você se sentirá mais segura de si longe do território narcisista. Além disso, é importante evitar recebê-la na sua casa, já que o intuito do relacionamento light é manter a convivência perfunctória e dificultar o acesso à sua intimidade. No relacionamento light, você é quem decide quando e onde virá a sua mãe narcisista. Se ela resistir e tentar liderar o programa, retire a sua posição. Seja clara e recuse discutir o assunto. Ou ela se conforma com a sua decisão, ou vocês não se veem. Simples. Não dê ouvidos a lamentações e não caia em armadilhas e chantagens emocionais. Adote uma atitude de tolerância zero. Não se deixe envolver nos dramas narcisistas e diminui drasticamente a frequência do seu contato com ela. Faça a sua prioridade reduzir o papel que você tem na vida dela e o que o dela tem na sua. Trate o blá 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 da sua mãe narcisista como ruído branco, como um som de ambiente que não afeta a sua atenção. Enquanto ela lamenta da sua aparente frieza ou inflexibilidade, faça planos para o resto do dia, como telefonar para uma amiga que não vê há muito tempo. Mesmo que escolha manter a sua mãe narcisista na sua vida por meio de um relacionamento light, a sua obrigação permanece consigo mesma e não com ela. O perdão. Se você é religiosa, pode considerar o perdão como uma atitude necessária em relação à questão narcisista. Perdoar, dentro ou fora do domínio religioso, é um ato nobre e fortalecedor. Em circunstâncias normais, perdoar alguém que a magoou ou que fez você se sentir inadequada demonstra maturidade. O perdão, quando requisitado, é concedido de forma genuína. É um dos maiores atos de amor e compaixão que se pode praticar. O problema é que genuíno e narcisista são conceitos opostos. O perdão, quando aplicado no contexto do narcisismo, perde totalmente o significado. Nas mãos da sua mãe narcisista, o perdão se torna mais um entre muitos dos instrumentos de manipulação emocional que ela possui. A sua mãe usa da sua bondade e do seu coração aberto para perpetuar o abuso a você, perdoá-la não trará nenhum benefício duradouro. Ela pode até mudar de atitude, tornando-se mais delicada a se relacionar com você por um determinado período. Assim que ela se sentir confortável, contudo, retomará o comportamento abusivo, pois o narcisismo, sem tratamento psicoterápico,
é um transtorno de personalidade que não se cura sozinho, tampouco através de perdão. Isso não quer dizer que você deva dispensar a ideia do perdão completamente e deixar de desfrutar dos benefícios de um ato tão digno. O perdão também pode ser uma experiência íntima. Você não precisa envolver a sua mãe narcisista no processo. Independente de ela pedir ou não o seu perdão, você pode perdoá-la internamente. Se você acha necessário perdoar a sua mãe narcisista antes de dar um novo rumo à sua vida, seja cortando todo e qualquer contato com ela ou através do relacionamento light, você tem todo o direito de fazer. Você pode incluir o perdão como parte do seu ritual de separação, ou fazer dele o seu rito de passagem a uma vida melhor. Se você valoriza o perdão, é importante que você se mantenha fiel a seus princípios. Infelizmente, o narcisismo tem a tendência de corromper as melhores intenções. Mesmo reconhecendo esta verdade, você pode adaptar as suas necessidades à sua própria situação. Não deixe de ser você. Direcione o seu amor a si mesmo e faça do perdão uma experiência pessoal.